Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, G Civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais uma dica em minutos. Na dica de hoje, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. O aparelho de apoio de neoprene das estruturas é para sempre? Depois da vinheta eu te respondo, ok? Até lá. Veja bem, antes de começar a falar sobre o apoio de neoprene, eu gostaria de dizer o seguinte. Você já percebeu, nos vários vídeos que eu apresento aqui no canal, que os detalhes é que fazem a diferença entre a qualidade e a falta de qualidade de um serviço? Você já imaginou quantos detalhes existem na execução da estrutura de concreto armado, desde a forma até a desforma, que a gente pode estar incrementando qualidade da nossa estrutura ou estamos incrementando patologias na nossa estrutura? Aí eu lhe pergunto, você realmente conhece os detalhes importantes da execução da estrutura de concreto armado? Você quer conhecer? Se você tem essa necessidade, se você quer melhorar a sua obra, melhorar a estrutura da sua obra e conviver com muito menos patologias, eu aconselho você fazer o meu curso de engenharia online, cursodengenharia.com. Lá eu dou diversas dicas sobre todas as fases da execução da estrutura do concreto armado e tem alguns bônus especiais, como a retração do concreto, como deixar um concreto permeável e várias coisas que fazem com que você tenha muito mais qualidade, muito mais durabilidade e muito menos patologia na sua obra, ok? Então veja bem, com relação ao apoio de neoprene, né, o apoio de neoprene que nós temos, é muito comum a gente simplesmente colocar o neoprene nas pontes, nos viadutos, em canais, em pré-moldados e simplesmente esquecer que ele existe. Então, antes de a gente falar sobre isso, vamos ver o que é um apoio de neoprene, tá? Então, o aparelho de neoprene é o seguinte, são dispositivos que fazem a transição entre a superestrutura e a mesoestrutura ou a infraestrutura. A necessidade ocorre quando duas peças estruturais se apoiam uma sobre a outra devido à possibilidade de rotação ou deslizamento de uma em relação à outra. Ou seja, transmitir, o apoio de neoprene serve para transmitir as cargas da superestrutura à mesoestrutura ou à infraestrutura. Então você tem os pilares de uma ponte, né? E você vai colocar o apoio de neoprene para que a ponte possa trabalhar devido à temperatura, ao tráfego dos automóveis e várias coisas. Então ele vai absorvendo sem transmitir os esforços. Já pensasse aquele concreto no concreto, ele trabalhando? A tendência é danificar, né? Então veja, tem um apoio de neoprene de elastômero simples, ou seja, é uma borracha de neoprene. E tem um apoio que ele é fretado, tá? Então ele tem o quê? Ele tem essas chapas metálicas de aço que faz com que... Imagina uma seguinte situação. Você tem um concreto, você bota um neoprene, simplesmente o elastômero simples, e você vem com a sua estrutura. Então esta carga vai fazer o quê? Vai fazer um ΔX, ou seja, ela vai ceder um ΔX, tá? Quando você tem o neoprene fretado, o que ocorre? Quando você bota essa mesma carga, pelo menos aproximadamente ΔX tende a ser zero. Por quê? Porque ele aumenta a resistência desse neoprene. Então veja, para grandes cargas, sempre é utilizado o neoprene fretado, tá? O apoio de neoprene fretado. E isso faz com que ele tenha mais resistência à compressão, a não esmagar, tá? Então ele tem essa resistência a mais. Então está aqui na ponte um neoprene colocado, tá? Então ele está aqui perfeitamente bem colocado. Agora tem um detalhe, como eu falei. A gente coloca aquele neoprene e esquece. Então veja, existe a deterioração prematura do aparelho de neoprene, como também existe o problema dele se desgastar devido a ações do ambiente, tá? Ou seja, o neoprene ele tende a ter uma longa durabilidade, tá? Mesmo sem manutenção. Mas isso não quer dizer que nós não façamos manutenção, porque os estragos que ele promove quando ele se deteriora é muito grande, tá? Então veja bem, como é que tem a deterioração prematura do aparelho de apoio? Erro de dimensionamento. Pode ocorrer. Você faz o dimensionamento do aparelho neoprene, porque as fábricas elas fazem conforme você manda. O tamanho, a espessura, a fretagem. Então você tem um erro de dimensionamento, então as cargas vão superar o seu apoio. Falha na instalação, provocando sobrecarga adicional localizada.
também é muito comum. Você vai na instalação, uma coisa tão simples, né, colocar aquela almofada, você pode colocar de um jeito errado e ele gerar esforços localizados. Deslocamentos, rotações e cargas de serviço superiores ao estimado. Ou seja, se você dimensionar errado, isso ocorre, ou se você dimensionar correto para as cargas que lhe deram, mas essas cargas são muito superiores e vai superar a resistência daquele apoio de neoprene que foi especificado. Agressividade não prevista do meio ambiente. Então veja, uma das coisas que gera muita agressividade no neoprene é a falha na junta de dilatação. Ou seja, você tem a falha na junta de dilatação, começa a entrar umidade. Essa umidade começa a gerar o quê? Micro-organismos que podem ir deteriorando o apoio de neoprene, enrijecendo, pode causando diversos problemas que vão causar o quê? Patologias futuras que nós vamos ver. Ataque por produtos químicos, mesma coisa. Então você pode ter ataque por produtos químicos, pode gerar até por esses micro-organismos, ok? Então veja, a deterioração, ela vai provocar diversos estragos. E um estrago que aconteceu há pouco tempo foi exatamente nesta ponte, lá em São Paulo, na Marginal Pinheiros, se não me engano, onde peritos indicam que o desabamento do viaduto pode ter sido provocado por um problema no sistema de amortecimento. O engenheiro que projetou mais de 4 mil pontos chegou a essa conclusão. Então você veja que uma pequena almofada colocada para fazer essa transição pode promover um acidente deste nível aqui. Tá? Então vejam, é importante ter manutenção, ir lá uma equipe especializada em neoprene para analisar como é que está aquele neoprene, como é que está a situação dele, se necessita ser trocado ou não, se ele tem ainda durabilidade, tá? Então isso é muito importante para quê? Para a durabilidade das nossas estruturas, principalmente pontes, viadutos, canais, aquedutos, pré-moldados, né, que também usa muito. Você vê muitos sistemas de pré-moldado que o neoprene você não tem nem condições de analisar se ele está bom ou ruim, porque ele está totalmente escondido na estrutura e você não tem como nem analisar se ele está bom ou ruim. Tá? Então vejam, se você vai analisar esse neoprene e ele está com um defeito muito grande, então você vai ter que provocar o quê? A troca. Tem situações de pontes e viadutos que você tem apoios para fazer a troca. Mas tem situações que não tem, você tem que arrumar um jeito para elevar com macaco esse viaduto, né? Aqui você tem um sistema prático de trocar o neoprene, mas aqui você não tem. Para quê? Para que você possa substituí-los, tá? Agora vejam, uma frase muito interessante de Carlos Henrique, que faz manutenção da ponte de Rio-Niterói, é o seguinte: o apoio neoprene e a ajuda de dilatação corresponde a 1% do valor da obra, mas com certeza corresponde a 99% das dores de cabeça que tem numa ponte, num viaduto ou em toda a estrutura que tenha junto. Então, nós temos que ter cuidado que a deterioração do apoio de neoprene pode provocar uma coisa muito séria, como nós vimos ali naquela ponte de São Paulo, ok? Então era isso que eu queria falar sobre o apoio de neoprene. A gente tem que ter cuidado exatamente com estes detalhes, são os detalhes que fazem a diferença, tá? Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre. Todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, o sininho vai lhe comunicar sobre isso. Eu queria dizer que, infelizmente, amanhã não vou ter condições de fazer a live, né? Amanhã, dia 19 de fevereiro de 2020, porque eu estou viajando amanhã para umas reuniões em Brasília e não vou ter como fazer. Mas eu vou ver se eu coloco um vídeo no canal, até de alguma coisa que aconteça lá em Brasília, para amanhã entre as 20 horas, ok? Então, agradeço a você mais uma vez pela assistência e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!